Hoje é dia 6 de fevereiro de 2022, 18 horas e 46 minutos, domingo. Nós estamos realizando o culto cristão no lar e para isso optamos pela leitura desta obra, A Morte e o Seu Mistério. A Morte e o Seu Mistério é uma obra produzida pelo astrônomo Camille Flammarion. Camille com 2 L's, Flammarion com 2 M's. Ele escreveu A Morte e Seu Mistério em 3 volumes. Volume 1, A Morte antes que ela ocorra. Volume 2, A Morte durante o momento em que ela acontece. E o volume 3, Após a Morte. Esta é uma produção da Federação Espírita Brasileira, 4ª edição de 1990, do 16º ao 20º milênio. No item 1, os fatos expostos no primeiro volume provam irrefutavelmente a existência da alma. É uma pergunta e uma afirmação. As duplas de vivos, item 2, aparições experimentais. Então nós estamos já à página 62. E Flammarion, no início deste segundo volume, ele apresenta um pensamento socrático. Ninguém sabe o que é a morte, e nem se ela será o maior dos benefícios para o homem. Apesar disto, tememo-la como se for o pior dos males. Atenienses, acabais de me condenar à morte, a este epílogo da vida no campo da forma, a voz divina que nunca deixou de fazer-me ouvir. Durante todo o curso de minha vida, hoje, estranhamente, se mantém silenciosa. Então entendi que o que ocorre é para o bem. Então não me defendi de meus acusadores, não me defendi de meus juízes. Vou sofrer a sorte que me condenastes, ó atenienses. Entretanto, a infâmia, a iniquidade a que eu fui exposto estará para sempre amarrada à memória de meus juízes e meus acusadores. Submeto-me à condenação e certamente eles a apropriam. É deste modo que as coisas deviam se passar. E no meu entender, tudo acontece para o melhor. Quando a morte se aproxima do homem, tal qual se aproxima deste epílogo ao qual estou sujeito, o que nele existe de mortal desagrega-se, esvai-se. Entretanto, o que nele, no homem, há de imortal, de incorruptível, retira-se intacto. Aparições experimentais entre vivos, página 62 desta 4ª edição. Não somente há duplas, inconscientemente formadas, há também as duplas produzidas pela vontade. Vamos considerar neste lugar várias experiências
muito precisas e compará-las entre si. Procurou-se com êxito determinar entre os vivos, entre os encarnados, aparições experimentais. Assinalamos uma muito notável no primeiro volume deste trabalho, o da senhora Russell, esposa do inventor da instrução pública em Bombay, desejando aparecer a uma de suas irmãs na Alemanha. Ela vivia então na Escócia. Apareceu-lhe efetivamente com grande surpresa por parte da irmã. Relatamo-la ainda há pouco, assim como o da senhora Wilmot. Já os leitores de Urânia também puderam notar a aparição experimental voluntária do pastor Godfrey a uma dama, sua amiga. Teremos aqui sob o olhar outros exemplos, não menos exatamente averiguados que os que já são do nosso conhecimento. As escolas de ensino clássico teremos aqui sob o olhar outros exemplos não menos exatamente averiguados dos que já são de nosso conhecimento. As escolas do ensino clássico têm ido por um caminho errado até hoje. Não se vê, não se toca, não se analisa, não se disseca no organismo humano, senão o que nele existe de mais aparente, de mais superficial, de mais grosseiro. O que ele possui de intimamente sutil ainda é ignorado. E isso deveria ser, no entanto, essencial a conhecer. Entre outras coisas ignoradas, pode-se afirmar que a vizinhança de uma pessoa influencia-nos, por vezes muito viva e quase instantaneamente. Há à volta de nosso corpo uma atmosfera invisível, atuante. O meu chorado amigo Coronel de Rochas, que fez sobre este ponto em 1892, 1895, numerosas experiências às quais assisti no seu gabinete, na escola politécnica que ele administrava. Qualificou este fenômeno como exteriorização da sensibilidade. Reichenbach, Reichenbach, havia dado a esse corpo fluídico o nome de Ode, que seria uma substância diferente da eletricidade, mas polarizada. E os seus partidários criaram o fantasma ódico. Talvez que não haja nisto mais do que os efeitos da eletricidade humana, pondo que o éter em vibração. Mas seja qual for a sua natureza, a influência ambiente não sofre dúvida. Os seres humanos são ligados entre si por eflúvios invisíveis. Esse corpo fluídico, corpo astral, pode separar-se de nosso corpo material em certas condições. 2 pontos. Um dia, um canadense chegou a Paris para me anunciar que queria absolutamente ter o coração sereno acerca da realidade dos fenômenos atribuídos aos faquires da Índia, e que deixara sua mulher, seus filhos, para ir edificar-se pessoalmente na intenção firme de verificar tudo por sua própria experiência. 3 anos depois voltou a aparecer-me declarando: submeti-me
a todas as experiências. Haviam-me garantido de que em 1 ou 2 anos eu poderia adquirir faculdades idênticas à dos faquires, sob a condição primeira de não tornar a comer nem carne e nem peixe. Segundo, de cultivar, colher, descascar, cozinhar, eu mesmo os legumes com que me nutrisse. Terceiro, de não beber, senão água. Quarto, de observar a castidade absoluta. Quinto, de organizar a ocupação de meus dias, segundo qual ou tal regra. Com a vontade, triunfei. A minha dupla não tardou a projetar-se para fora de mim mesmo. Habituei-me a isto. No entanto, estou farto porque me sinto a enlouquecer. Eu regresso à minha casa, imagine, esta manhã, no grande hotel em que me hospedei, estava ainda na cama quando me vi deitado num canapé em frente a mim. E não tardei a experimentar a impressão de que, na verdade, estava no aludido canapé. Então vi-me levantar a mim mesmo, pairar no ambiente, dirigir-me para a janela e preparar-me para dar um salto do quarto andar para o boulevard. Instantaneamente desci do meu leito, atemorizado. Preferi ver o meu corpo astral e a minha alma reentrar em meu corpo físico. E vim fazer-lhe a visita que lhe prometi outrora para quando voltasse. Como distinguir as ilusões da realidade, Flammarion? Nem sempre é fácil, e foi preciso todo o espírito metódico do narrador para se assegurar por mais 1 ano da existência real de sua dupla. Confesso que, neste caso, não sei como o vestuário possa explicar-se. A invenção do corpo astral não é imaginária, fundamenta-se em diversos gêneros de observações. Esse corpo impalpável, invisível, que não existe durante a vida e subsiste e permanece depois da morte, era conhecido das religiões antigas, especialmente dos egípcios. É o Ka representado nos hipogeus do Egito, o corpo espiritual de São Paulo, o corpo astral dos teólogos, o perispírito dos espíritas. Este corpo imponderável possui as forças que lhe são próprias. Poderíamos chamar-lhe de o revestimento da alma, da rudeza da qualificação. Possuo certo número de observações cuidadosamente feitas sobre este invólucro da alma. Eis uma delas. 2 pontos. Um dos meus leitores escrevia-me de Genebra, a 1º de novembro de 1920. Abre aspas. Não é um homem de ciências quem se lhe dirige, mas um financeiro. E, portanto, como o senhor, mas numa diferença de ordem, de ideias, um homem de algarismos. Tive uma doença do coração, presentemente curada, mas que me pregou algumas partidas perigosas, sobretudo uma que, em vez de, durante certo tempo, permaneci mergulhado em letargia. Ouvia falar à minha volta todas as pessoas da família, mas eu não era eu. O meu estava ao lado, de pé, num corpo fluido e branco. Via o pesar dos que procuravam reanimar-me e tive este pensamento: para que serve esse mísero despojo que pretendem fazer reviver?
Todavia, observando sua tristeza, tive grande desejo de voltar ao seu convívio. Foi o que aconteceu. Parece-me, contudo, que se eu assim houvesse querido, teria ficado na outra vida. Cheguei a ver reentreabrir-se a porta, mas não posso dizer o que estava por detrás dela. J. Ramel assina esta carta de número 4295 do arquivo pessoal de Camille Flammarion. Nas minhas investigações da solução do problema, perguntei ao autor da carta se a sua dupla estava nua. Respondeu-me que não reparara nisto, relembrando-se unicamente de que era mais alta do que ele, de contornos mais vagos, de um tom cinzento claro. Continuemos os nossos estudos. Entre as experiências de desdobramento, de que pessoalmente tenho conhecimento, assinalarei aqui a da senhora Alma Homerle, H-O-E-M-M-E-R-L-E com acento agudo, filha da minha amiga Ágata, a qual travamos conhecimento no primeiro volume. Aqui estão duas dessas experiências que meu amigo Coronel de Rochas publicou em Anais de Ciências Psíquicas em setembro de 1906. A experimentadora tinha então cerca de 18 anos de idade. Ela mesma redigiu a seguinte narrativa, : I. A minha primeira experiência foi realizada em Kherson, Rússia Meridional, onde meu irmão terminou no colégio seus estudos. Seus companheiros de aula frequentavam a nossa casa e, como minha mãe se ocupava em questões psíquicas que nos interessavam a todos, decidimos uma noite proceder a uma experiência. Em virtude disso, marcamos o momento em que dois desses rapazes, Stankiewicz e Serbov, procurariam dirigir no dia seguinte as suas duplas para nós. O primeiro pelas 11 horas da noite, o segundo pelas 11h30. Acertamos em nossos relógios, convencionando-se depois que Stankiewicz iria encontrar meu irmão no seu quarto de dormir, ao passo que Serbov se mostraria na sala de visitas. Na noite seguinte, minha irmã, Irma, sentou-se na sala de jantar, onde podia ver a porta aberta e dava para o salão. Meu irmão conservou-se em seu quarto como fora combinado. Depois de ter estado num momento junto de minha irmã, entrei no quarto do meu irmão. O candeeiro da sala de jantar derramava no compartimento a claridade suficiente para podermos distinguir os objetos. No mesmo instante, senti que alguma coisa estava fazendo pressão no meu ombro e vi, ao meu lado, a forma muito nítida de Stankiewicz. Podia distinguir o seu uniforme escuro com botões de metal branco. Ao mesmo tempo, dizia-me meu irmão: "Ei-lo perto de ti. Viste-o?" Acrescentou ele imediatamente, porque em seguida, ao primeiro aviso, a aparição dissipou. Minha irmã, ouvindo-nos conversar, aproximou-se, dizendo que acabara de ver Stankiewicz entrar pela porta da sala de visitas, passar perto da mesa, da sala de jantar e depois desaparecer. Viram também uniformizado, podendo distinguir os botões de metal branco. Seguidamente dirigimos-nos todos para a sala de visitas que o candeeiro da sala de jantar iluminava, para esperarmos a aparição de Serbov, S-R-B-O-F-F, que só veio por volta da meia-noite. Esta aparição pareceu-nos mais amortecida, menos nítida que a precedente.
entrou pela antecâmara, na sala de visitas, deteve-se um momento junto da porta, avançou ora à direita para um dos corpos da biblioteca, ora à esquerda para o outro corpo da biblioteca. Por fim, desapareceu subitamente. Meu irmão relatou minuciosamente em 2 folhas de papel os resultados das experiências e fechou o envelope e o selou. Na manhã seguinte, no colégio, perguntou aos meus 2 amigos se haviam esquecido da sua promessa. Desde logo começaram a contar diante dos meus condiscípulos todos os pormenores da visita realizada, e esses pormenores coincidiam exatamente com os que meu irmão escrevera. Entregou-lhes nesse instante os envelopes fechados, selados, que foram abertos, sendo revelada em voz alta a narrativa neles contida. Depois de ter lido o relato que lhe dizia respeito, Sir Bolf declarou que no momento em que entra na sala, experimentaram indecisão relativamente ao armário de que queria aproximar-se, porque estava com a intenção de virar um vidro da biblioteca, mas perdeu a força de concentração e voltou a si. Sentindo-se muito fatigado, não pôde recomeçar. Essa experiência é muito interessante e se-lo-ia mais ainda se os observadores não tivessem sido advertidos do ensaio que ia ser tentado. É o caso que se segue. Caso 2. Minha irmã... então no primeiro não é I ponto, é 1. Agora o segundo caso. Minha irmã foi passar alguns dias no campo, em casa de uma de nossas amigas, ao passo que eu fiquei com meus pais. Era a primeira vez que eu me separava da minha irmã gêmea. E como sua ausência me fosse muito penosa, resolvi ir ver o que ela fazia. Eram 11 horas da noite e eu estava deitada. De repente, vi-me no quarto que ela estava com uma amiga. E distingui minha irmã recostada no leito, lendo um livro na mão e tendo luz de um candeeiro provido de abajur verde. Sentiu minha presença. Ergueu os olhos, viu-me de pé, junto ao fogão. Quando percebi que me contemplava, procurei esconder-me por detrás do fogão, com medo de que se atemorizasse com a tal visita, pois não tinha certeza se me reconheceria. No dia seguinte, escrevi-lhe relatando os pormenores que acabo de narrar, e recebi dela uma carta em que dizia ter me visto na véspera, por volta de 11 horas da noite, perto do fogão. Eu e minha irmã temos renovado muitas vezes tal experiência, mas nem sempre com resultado. Quem assina é Alma Oemmerle, H-O-E-M-M-E-R-L-E, acento agudo no E. Alma Oemmerle. O meu amigo Coronel de Rochas, tendo magnetizado a senhorita Oemmerle, por ocasião de uma viagem que ela fizera a Paris, supôs que a experiência poderia talvez ser bem sucedida, realizando-se com ele entre Suécia e França. Mas não viu nada. No dia seguinte, na hora marcada, os magnetizadores, entre outros, o barão Dupotet, assinalaram, no então, um avultado número de experiências deste gênero. Dupotet é D-U-P-O-T-E-T, que deram resultados. O senhor Charpignon menciona o fato seguinte na sua obra intitulada Fisiologia, Medicina Metapsíquica do Magnetismo. Uma das sonâmbulas de Orleans desejou um dia, durante um dos seus sonhos, ir ver a irmã que se encontrava em Blois.
Conhecia a estrada, seguia mentalmente. Espera, exclamou ela. Para onde vai, senhor? Joaneal, Jouanneau. Onde está então? Estou em Meung, Meung, para o lado de Malvez. Encontro o senhor Joaneal todo endomingado, que vai de certo jantar a algum solar. Seguidamente continuou a sua viagem. Ora, a pessoa que se mostrava espontaneamente à vista da sonâmbula era um habitante de Meung, conhecido de muitas pessoas presentes. Escreveu-lhe às pressas para saber de sua própria boca se na verdade andara a passear no sítio designado à hora indicada. A sua resposta confirmou minuciosamente o que já era conhecido. Quantas reflexões, tantos estudos psicológicos em um fato produzido intencionalmente. A visão. Quantas reflexões, quantos estudos psicológicos num fato produzidos tão fortuitamente. A visão desta sonâmbula não havia saltado como tantas vezes se observa ao sítio desejado. Percorrera toda a distância de Orleans a Blois. E nessa rápida viagem vira tudo o que poderia atrair sua atenção. Voltando às experiências das senhoritas Hoemmerle, Hoemmerle, acrescentarei que as conheço pessoalmente, assim como a sua mãe, e que sua sinceridade não pode ser posta em dúvida. Fazendo um paralelo aqui. 1820, 50, 70. Tudo aqui era na base do fio do bigode. Sob palavra de honra, eu afirmo. Então Flammarion escreveu uma série de livros aonde a honra de cada um dos que lhe escreviam estava posta, né? Eu me lembro que os meus pais diziam a respeito de um tio, né? Então vamos supor, minha mãe tinha um tio, né? Negociava 100 mil, sei lá, coisas absurdas, quantidades de animais, cavalos, vacas, bois, né? E uma negociação que era feita assim, os dois se encontravam, um fiozinho de bigode ou um aperto de mão, um ano depois, tal dia, tal hora estarei aí. Então ela dizia que o parente lá sentava-se à porta, vamos supor que passado um ano, naquele dia, 4 horas da manhã, 5 horas da manhã, ele põe uma cadeira lá na porta e aguardava o raiar do dia, e no horário aprazado, no horário combinado, vinha lá a outra parte, com todo o valor combinado. E hoje nós estamos em 2020, fevereiro. Não adianta você assinar nota promissória, cheque pré-datado, cartão de crédito, sei lá, tudo quanto é coisa, Pix. Hoje existe golpe até no Pix. Você faz um lançamento que não se efetua, que a pessoa depois desfaz, né, aquilo que foi combinado. Eu conversei com uma comerciante recentemente. Quer dizer, até o Pix, que é um pagamento virtual à vista, a pessoa ainda consegue simular um pagamento e não concluí-lo. Apenas uma curiosidade, onde cientistas logram seus trabalhos na honra, na palavra garantida, na palavra empenhada de o selo verdade, né? O próprio Flammarion
olha que grandeza moral que tem esse rapaz. Recebia milhares de cartas do mundo inteiro. Seus livros eram livros grossos, livros de 300, 400, 500 páginas, livros grossos, lidos com afoitamente pelos seus seguidores e que colhiam informações junto a outras pessoas e mandavam cartas que eram catalogadas no arquivo pessoal dele por números, carta número 1, número 4.000 e tanto, e aí ele ia juntando todo aquele material e produzindo livros de grande quantidade de folhas. É apenas uma curiosidade em relação a essas palavras aqui que a gente sempre ouve, né? A sua sinceridade não pode ser posta em dúvida. Falei há pouco nas experiências do Coronel de Rochas. Albert de Rochas, a exteriorização da sensibilidade, a obra, né? Paris, 1895, H. Dusville, O Fenômeno dos Vivos, Paris, 1909, Georges de Dubourg, Os Mistérios da Hipnose, Paris, 1920. Vide também G. Delany, Gabriel Delany, As Aparições Materializadas dos Vivos e dos Mortos, Paris, 1909. Lead Beater, Lead Beater, O Outro Lado da Morte, Paris, 1910. A. Primot, A Psicologia de uma Conversão, Paris, 1914. As obras de Reichenbach, Reichenbach. Falta-me espaço para expor uma parte delas e só posso recomendar ao leitor que deseje conhecê-las, as obras especiais deste engenhoso experimentador em seus émulos. Que o ser humano tenha uma dupla fluídica que possa, em determinadas condições, tornar-se aparente, tangível, eis do que não se deve duvidar. Este corpo possui forças que lhe são próprias e que aumenta tirando-as de elementos diversos. Foi essa dupla que nas experiências de Crookes, William Crookes, produziu o fantasma de Kate King, que diferia sensivelmente da médium Florencia Cook, pela sua estatura, pela sua cabeleira, pelas pulsações do coração. Isso está em As Forças Naturais Desconhecidas, página 460, terceira edição, página 101, de William Crookes. Seria bom estes elementos que a médium Eusápia Palladino formava o suposto John King, que um dia distribui a sombra. Fala-se também de um corpo etérico, que não seria o corpo astral, de um corpo causal, mas não sabíamos do quadro do método positivo. Não aceitemos senão o que estiver provado. Quod gratis affirmatur, gratis negatur, quod gratus affirmatur, gratis negatur. Tudo isso é para ser estudado, discutido, analisado pela observação, pela experiência. Os fatos são variados, são numerosos. Vamos examinar alguns dos que foram mais bem averiguados. William James relatou uma aparição experimental como tendo sido operada por um dos seus colegas da célebre Universidade de Harvard. A narrativa foi publicada no Journal of American Society of Psychical Research, de abril de 1909,
E nos anais de ciência psíquica do mês de agosto seguinte, o professor Blank, estudando então o budismo, teve a ideia de projetar seu corpo astral no quarto de um dos seus amigos, à distância de 800 metros. E oculto por uma colina, e ele, sem que qualquer forma ter prevenido, notou olhando através da porta entreaberta. Levantou-se e foi ao seu lado, mas não encontrou ninguém. Esta experiência, talvez a mais particularmente digna de atenção, por ter sido certificada por muitas testemunhas. Isso está em Phantasms of the Living, tomo 1, página 104, Alucinações telepáticas, página 238. 2 pontos. Um domingo à noite, em novembro de 1881, escreve o narrador, acabara de ler uma obra em que se punha em destaque a potência da vontade. De repente, tomei a firme resolução de empregar todos os meus esforços para aparecer no segundo andar de uma casa situada à rua Hogarth Road, Kensington 22, no quarto em que dormiam 2 pessoas minhas conhecidas, as senhoritas Verick, uma das 25 outras, de 11 anos de idade, estava a uma distância de 50 quilômetros. Não havia falado desta experiência a ninguém, pela simples razão de que só ter me lembrado dela no domingo à noite, quando ia deitar-me. Pela 1h da manhã, projetei a minha vontade, muito decidido a manifestar a minha presença. Na quinta-feira seguinte, fui ver essas senhoritas, e durante a nossa conversação, sem que eu tivesse feito a menor alusão do que havia ensaiado, a mais velha delas contou-me que no dia anterior me tinha visto de pé junto de seu leito, ficando muito assustada, que tendo a aparição avançado para ela, gritara, despertando sua irmã, que também me vira. Perguntei-lhe se neste momento estaria bem acordado e respondeu-me afirmativamente. Que horas seriam? 1h da manhã. A meu pedido, esta senhora fez por escrito a narrativa do acontecimento e assinou-a. Era a primeira vez que eu ensaiava uma experiência desse gênero e seu pleno e completo êxito impressionou-me muito. Não era apenas minha vontade que atuava, porque eu tinha igualmente a consciência de uma influência misteriosa circulando em todo o meu ser e dominava-me a impressão de exercer uma força que até este momento desconhecera. A senhora Verick escreveu o acontecimento da seguinte maneira: vi nitidamente o senhor B. Pela 1h da manhã no meu quarto, estava bem acordado e atemorizei-me bastante. Os meus gritos despertaram minha irmã, que viu também a aparição. 3 dias depois, tive ensejo de contar ao nosso amigo o que aconteceu. Só recuperei a serenidade ao cabo de algum tempo, tão violento que foi o abalo, e conservo dele uma lembrança tão viva que não se apagará da minha memória. Assinam L.S. Verick. A irmã de L.S. Verick escreve o seguinte: lembro-me do acontecimento contado pela minha irmã, sua narrativa é inteiramente exata. Vi também a aparição e exatamente nas mesmas circunstâncias. Quem assina é E.Verick. Uma terceira pessoa ainda fez por sua parte confirmação análoga. As 2 irmãs tinham visto seu amigo em traje de soirette. Esses 3 testemunhos diversos não permitem que seja posta em dúvida tal experiência. Um inquérito especial da Sociedade Inglesa de Investigações Psíquicas
demonstrou, por outro lado, a sua perfeita autenticidade. A mesma coletânea de documentos publicou igualmente a seguinte experiência, dois pontos. Isso está em Phantasms of Living, segunda parte, página 671, e Alucinações Telepáticas, página 45. M.M.H.P.Sparks e M.A.W.Cleve eram ambos alunos da Escola de Engenharia Naval de Portsmouth. Desde o ano anterior, escreve o primeiro, M.M.H.P.Sparks, tinha eu por hábito magnetizar um dos meus camaradas. Depois de alguns ensaios, observei que o sono se tornaria mais profundo, fazendo longos passes, até que o subject, S-U-J-E-T, estava adormecido. Pois então que, nessa espécie particular de sono magnético, ele julgou ver os sítios pelos quais se interessava. Na última sexta-feira, à noite, dia 15 de janeiro de 1886, o meu amigo exprimiu o desejo de ver uma senhorita que vivia em Wandsworth e ser visto por ela. Ele gostaria de ser visto por ela. Magnetizei-o e continuei os longos passes durante 20 minutos aproximadamente, concentrando toda a minha vontade sobre a sua ideia. Logo que voltou a si, declarou que tinha visto a moça em questão numa sala de jantar, que ela parecera alterada e que havia fitado cobrindo os olhos com uma das mãos, Na última segunda-feira à noite, 18 de janeiro, recomeçamos a experiência e desta vez declarou que pensava ter assustado a jovem, porque depois que ela o viu, caíra numa espécie de desmaio. Numa espécie de síncope. Seu irmão estava então no quarto. Na quarta-feira de manhã, o meu amigo recebeu uma carta desta moça em que lhe perguntava se havia sucedido alguma coisa. Acrescentava que na sexta-feira à noite tivera um grande terror ao vê-lo em seu quarto, de pé. Havia julgado que poderia se tratar de uma visão imaginária, mas na seguinte segunda-feira se assustava mais, ainda vê-lo de novo, e desta vez muito claramente. O seu pavor fora de tal sorte que ela ficou doente, ela caíra doente. A narrativa que lhe envia é absolutamente verídica. Posso provar o que afirmo, porque tenho duas testemunhas que se encontravam no dormitório no momento em que o meu amigo foi magnetizado e quando recuperou a lucidez. O sujeito, S-U-J-E-T, chama-se Arthur H.W. Cleve e conta 18 anos, eu tenho 19. A.C. Darley e A.S. Turgot, nossos camaradas, são as duas testemunhas que acabo de falar-lhe. Quem assina é H. Percy Sparks, mandando esta missiva para Camille Flammarion. Agora continua Camille Flammarion. Os redatores de Phantasms of Living, os senhores Gurney, Myers, Podmore, acrescentam que os senhores Sparks e Cleve são alunos da Escola de Engenharia Naval de Portsmouth, que os conhecem pessoalmente e podem testemunhar a sua inteligência e o cuidado com que sabem observar. Todos os psiquistas apreciam há muito tempo o nome respeitado
de Frederico Mayer, 1843-1901, que novamente acabamos de nomear. Em outra parte, 15, seria Anais das Ciências Psíquicas, em 1907, página 185. Relata ele que um experimentador quis tentar um ensaio do mesmo gênero. Em Revendo Staton Moses. Não. Em outra parte, Anais das Ciências Psíquicas, 1907, página 185, relata ele que um experimentador quis tentar um ensaio do mesmo gênero com um reverendo Staton Moses, igualmente bem sucedido. Eis a narrativa de maneira abreviada. Uma noite do último ano de 1878, pretendia aparecer ao Sr. Moses, Staton Moses. Não o informei antecipadamente da minha intenção e concentrei nele todos os meus pensamentos com intensidade, ignorando eu, todavia, onde era a sua morada, onde era a sua habitação. À meia-noite não tardara a soar. Acabei de por adormecer. Não tive qualquer consciência do que houvesse podido acontecer. Ao encontrar o Sr. Staton Moses, volvidos dias, perguntei-lhe: ocorreu alguma coisa em sua casa no sábado à noite? Sim, respondeu ele, perto do fogão com um indivíduo qualquer fumando, conversando. Pela meia-noite e pela hora, o meu amigo levantou-se a partir e acompanhei-o até a porta. Voltei seguidamente para junto do lume, na intenção de terminar minha cachimbada. Entendi, Ocorreu alguma coisa em sua casa no sábado à noite? Sim, respondeu ele. Ocorreu uma coisa bem notável. Estava sentado perto do fogão, isto quem está dizendo é o Staton Moses, com um indivíduo qualquer, fumando, conversando. Pela meia-noite e meia hora, o meu amigo levantou-se para partir e acompanhei-o até a porta. Voltei seguidamente para junto do lume, na intenção de terminar a cachimbada, o qual não foi o que meu espanto quando vi o senhor sentado na cadeira que acabara de sair. Quer dizer, ele acompanhou a pessoa até na porta e de repente o rapaz sentado lá de novo. Olhei-o atentamente, pegando depois um jornal para assegurar de que não sonhava. Quando o pousei, o senhor ainda permanecia no mesmo sítio. Enquanto eu o fitava sem falar, o senhor foi desaparecendo gradualmente. Pensei que a essa hora já devia estar dormindo. No entanto, apareceu-me no seu vestuário habitual, tal qual o vejo todos os dias. Perfeitamente, repliquei. Quis saber ou quis fazer uma experiência. Ela deu resultado, deu bom resultado. Quando eu em breve lhe tornar a aparecer, interrogue-me sobre o desejo, sobre o que desejo, porque tenho na cabeça certas perguntas que preferia dirigir-lhe, mas esperava provavelmente que me convidasse a falar-lhe. Algumas semanas depois, a experiência foi repetida com idêntico êxito. Ainda desta vez eu não tinha informado a Moses com antecipação, Staton Moses. Neste momento, ele não só me interrogou sobre um assunto que havia muito tempo era entre nós debatido, mas
Perfeitamente, repliquei. Quis fazer uma experiência, ela deu bom resultado. Quando eu em breve lhe tornar a aparecer, interrogue-me sobre o que desejo, porque tenho na cabeça certas perguntas que preferia dirigir-lhe, mas esperava provavelmente que me convidasse a falar. Algumas semanas depois, a experiência foi repetida com idêntico êxito. Ainda desta vez eu não tinha informado a Moses com antecipação. Neste momento, não só me interrogou sobre um assunto que havia muito tempo era entre nós debatido, mas reteve-me por influência de sua vontade durante algum tempo, depois que me manifestei o intuito de ir-me embora. Ele quis ir lá, depois que ele quis ir embora, o Staton Moses não permitiu, manteve ele lá. Como da primeira vez, nenhuma recordação conservei do acontecimento ao acordar. O Sr. Moses escreve a 27 de setembro de 1885 para confirmar este relato, acrescentando que foram estas as únicas circunstâncias em que lhe foi dado ver uma pessoa viva, num ponto em que esta pessoa não estava. Por este exemplo, temos ainda a impressão de que é o pensamento que se transmite, reproduzindo a imagem habitual. O barão de Schrenck, S-C-H-R-E-N-C-K, bem conhecido dos psiquistas, levou a bom termo uma experiência semelhante em Munique, em fevereiro de 1887, passando a meia-noite em certa rua, diante da casa de uma família de suas relações, concentrou a sua vontade durante 5 minutos numa jovem que, com grande surpresa, não tardou a vê-lo diante dela. Recordarei ainda outra experiência publicada pelo Journal of American Society for Psycho Research, Nova York, dezembro de 1907, com o certificado do professor Hyslop, Hyslop. Essa experiência realizou-se em um hotel na cidade de Buffalo, na noite de um sábado para domingo. Eis o que aconteceu. 2 pontos. Pela primeira hora da manhã de domingo, escreve o pastor C.W.S. Fui despertado de um sono profundo, sem sonhos, com o pressentimento de que alguém se encontrava no meu quarto. Quando já estava bem acordado, vi minha mulher de pé junto do meu leito, com o vestuário que ela trazia sempre. Eu preciso me erguer. De manhã. Eu preciso pegar uma roupa.